Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Luiz Fernando, sou professor de História e hoje eu vou estar explicando para vocês sobre esse assunto, teorias da história. Então eu vou estar abordando os principais métodos históricos que os historiadores usam na pesquisa, tá ok? Então, antes de mais nada, eu vou pedindo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, porque ajuda muito, né? É uma forma de valorizar o nosso trabalho, tá ok? Muito obrigado por isso. Então, galera, hoje, como eu afirmei, vamos falar sobre teorias da história. Pessoal, esse assunto ele cai muito em concursos. Às vezes, quando um professor de história vai ensinar um determinado assunto, ele pode sim falar das correntes históricas, dos métodos de pesquisa. Então, é um assunto que pode sim cair em provas na escola, principalmente em concursos, cai muito. Então, você que vai fazer um concurso, você aluno que precisa realizar uma prova que vai ter assunto determinado a isso, esse vídeo eu espero que lhe ajude com relação a esses estudos aí, tá ok? Então, galera, vamos lá. Teorias da história. O que vem a ser a teoria? Então, para se criar um fato histórico, para ter uma noção do passado, os historiadores eles utilizam de teorias. Então, eles pegam um documento, eles pegam fontes históricas, para quê? Para a partir dali criar suas teorias. Então, eles vão criar uma teoria e aquela teoria vai explicar determinado passado, entendeu? Por isso que a gente fala teorias da história. Lembrando que a teoria ela sempre pode ser mudada, tá ok? Porque não é nada 100% verídico, tá ok? Né? Porque cada historiador tem o seu método, tem sua opinião, tá? Então ela pode sim ser mudada com o tempo. Então vamos lá. A primeira corrente histórica, que é um dos assuntos mais discutidos em teorias da história, é a corrente positivista. O positivismo é uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Então, gente, o positivismo vai ser uma corrente, ela vai surgir século XIX, século XX, mais ou menos nessa faixa aí, vai começar a ter noções positivistas, escolas positivistas. Então, ela tem como principal objetivo o progresso contínuo da humanidade. A humanidade, ela não vai regredir, e sim ir ao progresso, ir à frente, tá ok? O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir constantemente. Então, aquela questão que eu acabei de explicar para vocês, ela não retrocede, e sim em um dar contínuo, tá ok? Então, essa é a principal busca do positivismo, é sim progredir, tá ok? Então aqui eu coloquei algumas características da corrente positivista. Um dos principais autores vai ser Auguste Comte, né, na França. Então ele vai elaborar teorias positivistas sobre o conceito de história, tá? As pesquisas históricas vão se basear no método positivista. Então ele vai ser o principal autor quando se fala no positivismo. Outra característica, o pesquisador deve usar um só método de pesquisa. Então, galera, existem vários métodos de pesquisa. Você pode fazer uma análise de um documento, análise de uma obra, né? Uma pintura, metodologias de análise, metodologia de coleta. Mas aqui não, aqui é algo puro, uma única metodologia. Se vai analisar um documento histórico, é apenas uma metodologia que vai usar ali, não mais que uma, tá ok? Estilo narrativo, a história, né, vai ser contada de forma narrativa. É interessante que uma característica narrativa é a exaltação de heróis. Por exemplo, a história, ela costuma, tem a tendência positivista, o que não é 100%, vamos dizer assim, correto, exaltar algumas pessoas. Hitler, Getúlio Vargas, aí qualquer período da história, uma pessoa, ela vai pegar e vai exaltar, né? Como fizesse a história.
Então, ela costuma exaltar heróis, coloca pessoas como heróis, né? Pessoas também como inimigas, mas por isso que a gente fala estilo narrativo, tá ok? Ela tem essas características aí. Próximo, só constrói a história a partir de documentos oficiais. Existem documentos primários, existem documentos secundários, terciários, mas o único documento para se obter um fundamento, para se realizar uma pesquisa, é o documento oficial, ou seja, os documentos primários, os documentos de Estado, tá ok? Então, para se construir uma teoria histórica, um fato histórico, a base deve ser documentos oficiais, tá? Próximo, verdadeira, livre de abstrações. Então, é aquela história pura, só história, somente aquilo, né? O progresso da humanidade. Oficial, documentos oficiais, que tem totalmente uma ligação com uma história pura, livre de abstrações, livre de outras disciplinas, tá ok? E uma história contada de curta duração. Então, essas aí são as principais características da corrente positivista, tá ok? Lembrando que a gente vai ter exercícios que vão abordar esses assuntos que você depois pode estar assistindo a outra aula de exercícios, porque vai te ajudar a concretizar essas indagações que eu coloquei aqui. A próxima corrente é o marxismo. O marxismo é um conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaborado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels em meados de 1848. Então, quem que vai elaborar o marxismo são esses dois autores aqui que eu elenquei. Então, eles vão ser os principais filósofos históricos também, a gente pode colocar sociólogos, né, porque eles vão ter uma junção com respeito a isso, que vão estar tendo uma participação aí na corrente marxista. A historiografia marxista apresentou uma nova perspectiva de compreensão do passado. Marx foi contundente para colocar o homem como sujeito da história, e as massas ganharam grande importância nos feitos históricos. Então, um dos principais objetivos da escola marxista é colocar o homem como sujeito da história. Então, tudo que vai acontecer vai ter como origem o homem, né? Então, o que foi estudar, o homem vai ser o centro de tudo, o centro da economia, o centro da política, entendeu? Então, o homem é o sujeito da história. Então, é a principal base para se criar teorias marxistas. Algumas características aqui, ó. O processo histórico através das relações que homens estabelecem entre si, né? Então, essa é uma teoria que vai abordar muito o ser humano, muitas pessoas que vão viver nesse período aí. Então, essa corrente, ela vai abordar o homem, as relações que vão estabelecer com a fábrica, com a indústria, com o campo, entre si, tá? Análise socioeconômica sobre as relações de conflito social. O que é socioeconômico? No caso, socioeconômico vem de duas palavrinhas. Pessoas, socioeconômica, economia, indústria. Então, uma análise da pessoa, né, do ser humano com a indústria, sobre as relações de conflito social. Então, esses dois autores, eles vão viver num período em que isso vai ser muito comum, as revoltas populares, das camadas populares. Então, eles vão estar analisando tudo isso aí para criar seus fatos, seus pensamentos, suas filosofias, através da sociedade, tá? Próxima corrente, a corrente dos análises. A corrente dos análises é a mais presente hoje em dia, tá? Os análises, eles vão se pautar numa metodologia bem diferente do positivismo, totalmente contrária da metodologia positivista e marxista. Hoje, a gente tem como tendência de corrente histórica a história cultural, a história social, e tudo isso vai ter origem dos análises, tá? Então, vamos lá. No século XX, uma das mais notáveis escolas históricas foi a chamada Escola dos Análises, cuja atividade começou em 1929. Os dois principais nomes da fundação desse período eram Susan Febvre e Marc Bloch.
e seus principais objetivos consistiam no combate ao positivismo e no desenvolvimento de um tipo de história que levasse em consideração o acréscimo de novas fontes à pesquisa histórica e realizasse um novo tipo de abordagem. Então, pessoal, as escolas dos análises, que vai surgir em 1929, vai ser totalmente contra a corrente positivista. Não vai ter nada em comum, nada. É totalmente contra. Então, Rosenfeld e Mark Bloch vão criar metodologias pautadas no contrário do positivismo. Para a gente entender melhor, vamos ver aqui, principais metodologias usadas por eles, tá? Contradizer os positivistas, então eles vão ser totalmente contrários, como eu já expliquei. Trazer referências de outras disciplinas. Lembra que o positivismo, como eu expliquei, procura uma história pura, livre de abstrações, mas já na corrente dos análises, não. Trazer referências de outra disciplina, geografia, arqueologia, filosofia, essas disciplinas que são afins da história, elas também podem ser usadas, sim, como pesquisa, como complemento da história. Então, é aquilo que a gente chama de interdisciplinaridade, tá? Qualquer documento poderia ser usado como fonte histórica. Então, aqui pode ser usado documento primário, documento secundário, documento terciário. Lá no positivismo, é só documentos oficiais, documentos primários. Mas aqui nos análises, não. Pode ser primário, secundário, terciário. Eles têm uma visão mais ampla de documento, tá ok? Então, eles podem usar fotos? Podem. Pode usar um livro lá do positivismo, do período positivista mesmo. Podem usar um livro do romantismo, do parnasianismo, pode? Do barroco? Pode, com certeza. Mas é uma visão mais ampla, tá? Com respeito à fonte histórica. Pode usar uma assinatura? Pode, tá? É uma história contada a longa duração e ela vai ter 3 fases, primeira, segunda e a terceira, né, em períodos diferentes, a partir de 1930, e atualmente ela chama Nova História, tá? Ela vai se transformar na Nova História. E a Nova História, ela tem como base a história oral e a história social, tá? A história cultural também, mas isso vocês vão entender daqui a pouco. Então ela vai ter cada fase, como eu expliquei, cada fase vai ter algumas características próprias, vocês podem pesquisar depois. Mas no geral, a base dos análises é essas características que eu coloquei aqui, totalmente diferente do positivismo, tá ok? Próxima parte, microhistória. A microhistória é um outro método de pesquisa de uma história reduzida, tá? Existem várias formas de escrever história. Então, enquanto lá no positivismo é uma história pura, é uma história mais fechada, talvez, lá nos análises, uma história ampla, uma visão ampla. Já na microhistória, não. É uma história totalmente reduzida à sua escala, tá? Os responsáveis vão ser esses nomes que eu coloquei aqui. Então, aí, a história, a metodologia, ela vai ser pautada e reduzida, tá ok? A análise do cotidiano e uma delimitação do tempo e do espaço. Então, essas aí vão ser as principais características de uma história micro, tá? Uma história reduzida. Então, essa aí é outra metodologia de pesquisa, muito usada pelos historiadores hoje em dia. A próxima é a história oral. História oral. A história oral, quando a gente fala nessa palavrinha, vem de boca, vem da fala, tá? Então, ela vai surgir no período, né, a partir de 1930, ali, o período antecedente da Segunda Guerra Mundial, que vai surgir o gravador. Então, a partir do momento que vai surgir o gravador, vai ser possível realizar entrevistas, coletar melhor os dados, tá? Então, ela tem essas bases aí, uma pesquisa, a entrevista, o levantamento de dados, tá? E ela utiliza diversas fontes para a compreensão do passado. Então, essa é a história oral que é presente hoje, tá? A maioria dos historiadores que querem descobrir algum fato, querem entender melhor, e quando se tem, né,
uma base para se construir uma história oral, eles vão utilizar desse meio, tá? Então, pessoal, são essas aí as principais metodologias. Lembrando que atualmente é bem presente a história cultural e a história social, tá? A história cultural tem como base a valorização de povos indígenas, os povos, né, imigrantes, a questão do homem em si, tá? Que aborda a questão social, tá? Então, cultural, social, praticamente vai ter a ligação aí, porque o homem ele faz a cultura. Então, isso é bem presente hoje. Pessoal, tem outra aula de exercícios sobre teorias da história de concursos, então assista a outra aula para vocês concretizarem aí melhor os seus conhecimentos, tá? Então, vamos lembrar, as correntes da teoria: positivismo, marxismo, os análises, a microhistória e a história social, tá? A história social, cultural, que também tem total ligação com a história oral, tá? Então, deixem seu like, se inscrevam no canal, porque ajuda muito a gente. Eu desejo a você bons estudos e continue acompanhando aqui os próximos vídeos.